Boa noite a todos. Convido a todos a fechar os vossos olhos por um instante, a acalmar vossa respiração de maneira que o seu metabolismo desacelere e possa o vosso corpo entrar em comunhão com a espiritualidade amiga, benfazeja, que preparou o nosso encontro na noite de hoje desde os primeiros segundos deste dia. É com tanta alegria que nos reunimos em mais uma noite na presença de Jesus Cristo de Nazaré, pois aqui estamos para estar com Ele, na certeza de que Ele é conosco. E onde um ou mais se reúne em Teu nome, Ele se faz presente. É tão certo a presença do Nazareno no meio de nós quanto o ar que lhes dá vida ao corpo biológico, que os vossos olhos não podem ver, que vossas mãos não podem tocar, mas têm na certeza no âmago de vossa alma que a falta dele ceifaria a sua vida biológica. Esta é a nossa certeza, Jesus Cristo, de Tua presença a caminhar no meio de nós, a tocar a nossa alma dilacerada pelas provas e expiações de nossa jornada biológica e também de nossa jornada espiritual, a dizer como um irmão mais velho, aquele que nos guia, que nos mostra o caminho: ei, não esmoreça, eu estou contigo. A Tua presença no meio de nós é um amor infinito, um amor sublime, balsâmico, capaz de refrescorar a nossa alma, nos conduzir à conduta correta, no caminho verdejante dos passos que deixaste escravado na areia no mar da Galileia, para que todos nós podemos segui-los. Eis aqui, ó Jesus, há milênios à frente de Tua vida, ainda procurando encaixar os nossos passos em Suas pegadas, com tantas dificuldades, com tantas limitações. Repleta estas almas nossas entalhadas de defeitos, ainda encontramos tantas dificuldades de amar como Você amou, de sonhar como Você sonhou, de sentir como Você sentiu, de guardar na certeza de Tua alma que todos nós podemos ser o que Você foi e o é, e muito mais. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. E assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. É com alegria que nos reunimos em mais uma semana, a segunda deste ano, ao qual teremos muito mais encontros que doravante nos anos anteriores. Assim esperamos. Para aproveitarmos melhor o nosso tempo, vamos já abrir para as perguntas e os questionamentos. Alguém trouxe a pergunta de casa? Pode falar sobre aquelas queimadas dos Estados Unidos? Tem alguma coisa sobre carne, aquele processo lá? Todos os processos da Mãe Natureza são regências do próprio planeta. Existem sim as leis kármicas por pátria, por nações, por dinastias, por povos, que se cumprem usando a lei da natureza. Vide as tragédias das tsunamis, vide os terremotos e os demais acontecimentos da ordem do reino, da natureza, de todos os reinos que a compõem. Porém, nada de observância, senão o próprio clima, a própria região e toda a sua importância na própria transição planetária. Se voltarmos para a Pangeia, aquela região era a região descoberta e descampada desde o início. Elas eram as regiões exteriores do continente de Pangeia, ao qual era a região que mais recebia ação dos ventos e das marés desde a época
da terra ainda em Pangeia. Então, essas regiões são delicadas demais devido a ações do mar desde longa data. Com a separação da Pangeia, a constituição de novos continentes entre a ruptura geológica, este novo continente não houve uma ação tão voraz há tanto tempo quanto essa região costeira do continente. Então, é apenas o próprio planeta em sua transformação. Nada de alarmante e nada casual e nem novo. De tempo em tempo, essa região, devido ao clima, devido à parte geográfica que ela está instaurada, por ser muito antiga, diga-se de passagem, recebe essas interferências. Mas se você pegar toda a parte costeira do continente antigo, verás que ela é toda muito mais rigorosa em seus climas, em sua geografia, do que o continente mais novo. É apenas isso. As nossas chuvas aqui também. Perdão? As nossas enchentes, essas chuvas. Sim. Também aqui. Também. A mãe natureza, ela tem uma regência própria. Por vezes, a espiritualidade, o mestre, o pai, não determina os acontecimentos da natureza, mas já é sabido previamente das probabilidades do acontecimento. Então, quando há pessoas que devem desencarnar por tragédias naturais da mãe natureza, as pessoas são levadas para aquela tragédia, mas a tragédia já está previamente com informações digamos assim, matematicamente falando, daquele acontecimento, probabilidade. Então, quando temos uma grande probabilidade analisando as mudanças climáticas da estratosfera, vemos que os encontros de massas frias com ondas de calor, haverá tempestades e temporais em determinada região. Isso a própria ciência já identifica com brevidade. Nós, no plano espiritual, olhamos isso com muito mais brevidade do que os irmãos encarnados. Então, quando há uma tragédia para haver desencarne em massa, ela não é determinada a tragédia naquela região, e sim os espíritos que hão de desencarnar naquela região são levados, e os que não são retirados, por intuição, Então, isso acontece. A mãe natureza tem uma vida própria. Deus não criou o planeta com tamanha força, tamanha beleza, tamanha singularidade para tolir, para qualquer viés de nós espíritos. A força da natureza, ela é muito mais poderosa do que a força de nossa alma. Ele é a essência macro da própria energia do Pai. Se Deus se fragmenta para darmos a vida, a sua imagem e semelhança em espírito, imagina o tamanho do fragmento que ele se dispõe para criar o planeta. Então é muito mais Deus na natureza do que nós, réis, espíritos que aqui residimos momentaneamente. Então ela tem vida própria, o planeta ele é um hotel em transformação, um hotel em reforma, alheia à nossa vontade. Podem os irmãos encarnados em sua soberba acreditar que as suas ações nefastas ou bondosas imputarão sobre a evolução do planeta como ser natureza, como planeta? Apenas uma utopia. Porque nós, espíritos, quando estamos encarnados, somos passageiros. Vida curta, estar mergulhado no corpo da carne. No plano espiritual, temos a vida longeva, a vida eterna, porém as nossas ações que possam minar sobre o reino da natureza são pífias, como são pífias menor ainda quando estamos encarnados. Mas quando estamos encarnados, acreditamos que somos os destruidores da natureza e mal sabemos nós que nós só respondemos o que a mãe natureza ordena. Nós somos réis hóspedes deste planeta chamado natureza. Não podemos mensurar a força de Deus agindo na mãe natureza. Não chegaremos nem perto nunca. Na hora agora, eu fiquei bem apavorada, não sei se a gente passou, né? Rio Preto, com esse programa da dengue, essas coisas, nós estamos em primeiro lugar no Brasil. Sim. E dá uma coisa
Em números absolutos, sim. Se compara. Em mortes também. E não só a dengue, essa tal de chikungunya que nem nós pegamos, é uma coisa assustadora. É interessante olharmos a região ao qual estamos instaurados momentaneamente. Repito, a vida é passageira. Momentaneamente, todos vós estão nesta região de São José do Rio Preto, região dos Grandes Lagos, belíssima e cheia de oportunidades para o enriquecimento. É uma região do Brasil, perdendo apenas para a região de Minas, a mais espiritualizada. Se tirarmos a região de Uberaba e o Triângulo Mineiro propriamente dito, que é o seio da doutrina espírita, muito por causa da obra de Chico Xavier, se tirarmos essa região e colocarmos por per capita, São José do Rio Preto se iguala nossa região. Nossa região é a região mais espírita, talvez por números absolutos de habitantes, certamente perderia para o Triângulo Mineiro, mas seríamos equivalentes. Nós somos a região mais espírita do Brasil, onde o espiritismo é mais difundido, onde o espiritismo é mais entendido, aonde denota-se com essa explanação que faço a vocês, que deveríamos ser espíritos um pouco mais atentos, porque aquele que muito sabe, muito lhe é cobrado. Mas significa que é melhor? Não, pelo contrário. Tem que dar a oportunidade para quem está atrasado. A aula de reforço é dada para quem está atrasado na matéria. Se essa região precisa de tanto centro espírita, tantas casas religiosas, não é porque ela é vitrine. Percebe? Para que você não abre uma turma de recuperação? Você abre mais salas de aula por quê? Tem mais repetente. Eu ia perguntar por que eu estou aqui. Já chegamos lá. Você vai entender até o decorrer de 1 hora e pouquinho. Retornando, se eu narro a vocês que São José do Rio Preto tem esta relevância, não por merecimento, mas por necessidade, o dado científico que você traz é a explanação da minha fala. Como pode uma população com tantos recursos tecnológicos, com tanto desbravar, ser pioneiro em doenças causadas pela negligência da saúde? Precisa de mais centro espírita. A dengue, ela é fruto da negligência. Nada mais. Não existe um trato espiritual que fala essa região será infestada por mosquitos da Aedes aegypti contaminados. Não temos esse poder do lado espiritual porque vamos confrontar com o livre-arbítrio da higiene. Aquilo que vocês têm de oportunidade de absorver o espiritismo como pátria regional do espiritismo para angariar, coloca-se vós em ascensão notória num país continental como o Brasil por uma doença de negligência dos tratos higiênicos básicos do lar. E se retornares a 3 anos atrás, São José do Rio Preto era notório em líder de escorpião, que é um outro fato da negligência da higiene do lar. Por isso que tem tanta igreja, por isso que tem tanto centro espírita. Não porque aqueles espíritos evoluídos reencarnaram e estão aqui, não. É os repetentes. Mas já são repetentes que querem ir para a aula. Porque tem muitos repetentes que não querem mais entrar. Então isso já é um agrado. Isso já é uma evolução. Se vós estáis nessa escola, nas aulas de reforço e nas aulas de recuperação, é porque querem. Porque muitos outros já não querem mais saber de nada. Então não reencarnam nessa região. Aqueles que reencarnam nessa região têm um mínimo interesse, mas ainda assim existe a negligência. É assombroso como que quando estamos encarnados esquecemos do trivial. Esquece de manter a higiene vocal, esquece de manter a higiene corporal, esquece de manter a higiene física do lar.
E quando caímos na consoante psíquica, vemos que a limpeza da mente é apenas o espelho da limpeza física. Se não tens uma mínima sanidade de limpeza física, como queres ter uma mente limpa? A mente é o reflexo de tua vivência carnal, porque és uma limitação cognitiva acionada pelo córtex frontal, que te dá a psique racional para enfrentar os tratames da vida antes de chegar no espírito e chegar a uma lucidez carnal. Isso é a psique carnal, antes de acionar a mundana. Se ela o é, a sua casa em sujeira, a primeira psique que tiver será suja. O seu corpo não cuidado e não zelado, a primeira psique será aceita do mau zelo, dos maus cuidados, dos maus tratos. Isso é ciência, não é espírito. Apenas narro para vós como funciona. Se desejas manter a casa mental limpa, inicie-se limpando a sua casa. Inicie-se limpando o seu próprio corpo, que é o presente dado a Deus. Ah, mas eu preciso limpar o meu corpo para eu purificar a minha alma? Não, você precisa limpar o seu corpo para não incomodar com o mau cheiro o seu vizinho, porque ninguém merece sentir o seu cheiro, o mau cheiro. O que faz é sua obra, mas não te dá o dever de incomodar ninguém. Se queres ficar com um mau odor, fique trancado no seu quarto e não incomode ninguém. A partir do momento que você se expõe para com os seus pares, é de seu dever não ser mau agrado para os seus pares. Pois se queres isso para o seu par, queres para você. Não reclamais quando a conta vier. Okay? Uma casa mental limpa é um reflexo de uma vida física higienizada e límpida. Ah, mas eu não posso com a negligência do meu vizinho. Pois bem, se é teu vizinho é negligente e você pegou dele por causa do mosquito de lá, tá certo, ora para ele. Ora, Senhor, põe juízo na mente dele, antes que eu morra e vou virar o obsessor dele. Você me matou, você me matou. Então, ore por ele. Mas do que a gente cuida, a gente olha, realmente. Exato. Temos os outros, mas não são só os outros nossos próximos. Se fossem só os nossos próximos, não seríamos a cidade com maior índice de dengue do Brasil? Então esses nossos próximos são muitos. E às vezes embute em nós mesmos. Pela inobservância ou pelo relaxamento de acreditar que não é. Mas trazendo para a própria geografia da cidade, ela é uma cidade quente e não úmida. Então facilmente os mosquitos eles se proliferam com mais voracidade. Mas, ainda assim, está na conta da negligência. É uma doença na conta da negligência. De cada um. É uma curiosidade minha, né? Que se eu tivesse nascido em outro país, em outras circunstâncias, eu acho que seria egiptóloga. Né? Mas eu cheguei um pouquinho perto. Né? Eu aprendi história da arte, a forma da construção das pirâmides, como elas foram construídas, através da engenharia e da arquitetura humana. Sim. Como elas foram construídas, elas têm alguma influência ainda hoje, porque hoje a gente recebe uma enxurrada de informações pela internet sobre os mistérios do Egito e principalmente das pirâmides do Egito. Ela tem influência espiritual, não só do Egito, como as maias, as incas, né? E outras. Então, como ela foi construída, ela tem uma influência espiritual hoje. Quem a construiu, porque de acordo com novas enxurradas da internet, foram extraterrestres. E qual a função direta desses extraterrestres hoje na nossa vida? Okay. Todos vocês, mergulhados no Espiritismo, já ouviram falar de crianças ínticas e cristais? É um nome mais contemporâneo, aqui da década de 80, 90 para cá. E quando mergulhamos neste tema, crianças ínticas e cristais, foi um tema trazido por Chico, já como uma premonição, e
dizia Chico que esses espíritos teriam relevância na economia, na educação, na ciência, na medicina, na geologia, na geografia, em todos os quesitos tangentes ao corpo humano, não espirituais. Então, não são espíritos que serão guias espirituais. Estou esperando o próximo Chico Xavier sendo uma criança índica. Não. Elas vieram com inteligências afloradas para mudar paradigmas ainda necessários da transição nossa cultural, social, política e econômica. Ponto. Há 12 mil anos antes de Cristo, houve uma outra imersão. Vamos chamá-los de índicos e cristais também. São espíritos índicos e cristais. O que é um espírito índico e cristal? É um espírito extraterreno. É um espírito que não tem nenhum débito com a Terra, que é oriundo de um outro sistema solar, que vem em missão para estar na Terra, para trazer conhecimento extraterreno para a Terra. Na sociologia, na geografia, na agronomia, na ciência, em todos os paradoxos do reino nominal, da carne, que nós vivemos estando encarnado. Há 12 mil anos houve uma inserção parecida. Algumas dezenas de milhares de espíritos de Capela, que é um planeta mais evoluído do que a Terra no sistema de Capela. Esses espíritos vieram para a Terra para auxiliar a Terra no desenvolvimento cognitivo. Escrita, leitura, artes, agronomia, construção civil e etc. Eles vieram de outro planeta. Intercâmbio planetário. Tudo bem por aqui? Eles entraram na Terra, vieram em espaçonaves, entraram na Terra, pousaram na Terra, desceram para o plano espiritual, desenvolveram, foram para câmaras de reencarne e ganharam um corpo. Uma vez encarnado, Deus não dá privilégio a ninguém. Você encarnou, o véu do esquecimento tolhe sobre você, te restando apenas a intuição para desenvolver-se na vida. Uma grande parte... Sim, eles não têm débitos com a Terra. Então eles não iriam encontrar no caminho alguém que eles não gostassem. É por isso que é um intercâmbio. Se você sai da Terra e vai para um mundo primitivo, você não vai encontrar ninguém que te odeia lá. Porque você não tem carne. Exato. Deveria ser. Eu vou chegar na história, vocês vão ver que não é tão flores. Esses espíritos, algumas dezenas de milhares, vieram com missões. A missão é simples, missão dada, cumpre. Quem encarnou e cumpriu a missão voltou para a Capela. Só que alguns desses dezenas de milhares de espíritos de Capela, quando emergiram aqui, encontraram espíritos que somos todos nós, e mais uma grande maioria, despreparados, desqualificados e sem inteligência para nada. Aí eles falaram assim, nossa, como é fácil escravizar esses. E começaram a exercer a escravidão cognitiva. Sabiam de medicina, sabiam de agronomia, sabiam de ciências. Há 12 mil anos antes de Cristo, eles vieram em 3 regiões: América Central, Egito e Índia, Malaias. Se você olhar geograficamente, elas estão alinhadas. Maias, astecas e incas, egípcios, faraós e os Himalaias. Dessas 3 imersões, a que se deu mais ou menos foi o Himalaia. Isso se não mergulharmos na história da construção chinesa, de guerras e barbáries, dos mongóis que vieram dessa região, que dominaram também. Então, há 14 mil anos atrás, não deu muito certo. Se você vem de outro planeta sem karma nenhum, adentra aqui, mata, escraviza, surrupia e toma para si o que não é seu, você cria um karma. Ninguém sairá até ter pago o último ceitil. Correto? Ok. E quando eles desencarnaram e foram para o plano espiritual repleto de karmas da Terra, eles falaram, fiz a minha missão. Ah, mas eu quero meu país, meu mundo. Mas e agora? Reencarna de novo. Você gerou débito. Você só pode voltar para o seu mundo quando pagar o débito que você contraiu aqui. Conclusão. 14 mil anos antes, mais da metade está por aqui.
Consegue entender? Aí agora vieram, Chico Xavier falou dos ínticos e cristais. Quem são esses ínticos e cristais? É aqueles que vieram, tiveram sucesso e vieram tentar resgatar os outros. 14 mil anos depois. Percebe? Então, se você perguntar, as pirâmides foram construídas por extraterrestres? Sim. Mas não na forma mística. São espíritos extraterrenos que estavam encarnados no reino nominal com um corpo humano e com a mente com várias técnicas de outro planeta. Aí você me pergunta, qual a finalidade da pirâmide? Pois bem, 5 mil anos depois, já estávamos ali há 7 mil anos antes de Cristo, os espíritos já estavam de saco cheio da terra. Porque de vez eles entrarem e se purificarem, eles entraram e agravaram mais. E cada vez que eles nasciam, eles se agravavam. Então eles estavam atolados de débitos. De vez limpar, chegaram limpos, se sujaram. De vez se limpar, se sujaram mais ainda. Eles começaram a colocar os conhecimentos daquele mundo neste. Se você olhar a pirâmide, ela não é a pirâmide para cima da terra, ela é uma mesma pirâmide para baixo. E todo o material usado, inclusive o ouro e o gesso, é para que fosse colocado a alma lá, mumificado, porque quando você mumifica, tira os órgãos, o corpo não apodrece, você deixa os chakras conectados por muito mais tempo. 30, 40, 50, 100, 1000 anos. Você aprisiona a alma naquele cadáver. Se você está aprisionando a tua alma naquele cadáver, você não vai para o umbral. Entendeu? E se você está na pirâmide alinhada energeticamente com o teu mundo, os obsessores não podem entrar. O que aconteceu? Ficou pequena a pirâmide. Porque foi passando 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, 4000 anos. Aí eles começaram a colocar em sarcófagos. Mas as mumificações aprisiona a alma ao cadáver. Ok? Por muito tempo. Não eterno, porque isso é estagnação e Deus não permite, mas por muitos séculos, por muitos milênios. Porque eles esperavam, lá na frente ao reencarnar, o povo tinha esquecido dele. Os espíritos ou que eles fizeram mal tivessem esquecido. Só que não. A gente não perdoa. Correto? Jesus falou que a gente precisa perdoar, já estamos 2000 anos e não entendemos o que é isso aí. Quiçá nós primitivos aí. Desembalava, isso alterava alguma coisa? Não. Dificilmente há um espírito ainda preso na múmia. Porque passam-se milênios, aí o espírito perde o sentido de ser um espírito. Aí Deus não permite. Aí ele é desperto e segue. Então, já desde antes de Cristo, as múmias já tinham libertado. A pirâmide é uma cápsula protetora para que o espírito colocado lá dentro não fosse para o umbral. Mumifica o corpo para que o espírito fique apegado ao corpo, ao cadáver, por milênios, em busca de virem buscarem ele. A pirâmide é alta, é bonita, é bela, justamente para quando estiver no espaço, os seus identificarem onde está. E se você olhar a pirâmide, ela foi construída na América Central, nos Himalaias e também no Egito. É a mesma forma arquitetônica para fazer-se ver do espaço, para quando estiver passando. Os faraós. Sim, só a família real. Só a família. Cada pirâmide tem um nome de um, né? Perdão? Cada pirâmide tem um nome de um Sim. deles. É que foi ficando pequenininho. Agora você quer saber como foi construída? É muito simples. Não, nem foi tão difícil assim. O mais difícil foi cortar a pedra. E a pedra, ela foi cortada na beira do rio, do Mar Morto. Mas ela era dali do Egito? Sim, não. Ela vem da Europa, ela vem da costa da África, ela vem vindo por... Imaginem vocês pegarmos árvores primitivas, enormes. Aí você corta ela e joga no rio Nilo. É um rio tranquilinho. Ela flutua, correto? Junta-se algumas árvores e coloca uma pedra em cima. Todos enxergam isso? A pedra vai ficar flutuando, correto? Se eu tenho uma pirâmide que eu construo ela primeiro abaixo do nível do
mar. Ela está abaixo do nível do mar. Então você faz um rasgo na terra e liga ao rio. O que acontece? A pedra vem andando por inundação. Aí você traz a primeira pedra, faz a primeira. Corta o leito, a água evapora para o sol, a pedra de 5 toneladas está lá. Aí você abre o leito, encaixa outra pedra e vai encaixando. Aqui embaixo você passa gesso e calcário, a água não sai. Aí você vai alagando o interno da pirâmide até o topo. Então é por alagamento e com toras de madeira. O mais difícil é cortar. Para cortar usavam os barcos. Vento, tempestade, com fios, hoje conhecidos como aço. Naquela época a forja disso era avançadíssima, coisa que apenas há poucas décadas desenvolvemos, e eles já tinham. Eles cortavam no rochedo da encosta do rio as rochas, caía na madeira ali, lapidava e já levava ela prontinha. Abria, colocava as pedras, fechava, secava a água e estava no lugar. Aí eu aprendi dessa forma. Não há outra explicação. Você pode colocar algumas dezenas de milhares para erguer uma pedra daquela, no hoje você não consegue. Mas se você colocar ela na madeira e encher de água, a madeira faz o serviço por você. É uma realidade. Na construção dela não houve nenhum mistério. Não. No planejamento dela é totalmente científico. Foi elogiado longitude, latitude. Para estar alinhado naquele tempo com o planeta. Mas naquele tempo. Não hoje. Hoje não tem sentido nenhum. Hoje ela não tem influência. Não. Hoje, se ela tivesse influência positiva ou negativa, ela não seria um foco de turismo. Porque se ela tivesse influência positiva, era só ir lá que você ficava santo. Correto? Ela é mística, ela cura tudo porque ela tem influência espiritual. Vamos para lá. Vamos para lá que todo mundo sai curado, todo mundo sai elevado. Se você for para lá, acontece nada. Você só vai ter acesso às suas reminiscências e falar: ou eu ajudei aqui como escravo, ou eu ajudei aqui como alguém da realeza, ou eu matei alguns, ou eu fui morto. É o sentimento que você vai ter. Você não vai ter. Estive aqui. Exato. Olha, eu acho que eu já estive aqui faz tempo. E se você não gostar, é porque foi ruim. Se você gostar, você foi realeza. Ninguém gosta de voltar aonde foi escravo. Então, o sentimento que você tiver revela muito do que você passou por lá. Então, se você foi, nossa, eu moraria aqui, você foi da realeza. Não quero nunca mais voltar aqui. Pode ter certeza que você foi chicoteado. Os sentimentos são as nossas lembranças. Mas nada. E assim, dentro da pirâmide já é uma energia diferente. Sim. Tanto pelo que já foi morto lá, enterrado, como pela visitação. Cada um que vai lá deixa energia, deixa então. E a energia não sai. Não sai. A pirâmide ela é feita com os materiais justamente para a energia espiritual lá ficar. Ninguém entra e ninguém sai. Ela armazena. Então, internamente, sim. Energia daqueles que... É um grande cemitério. É um cemitério que não troca energias com a natureza. Lá tem condensa-se lá. pedras que são da altura dessa aqui, ó. São toneladas. E aí disseram que foram os elefantes que puxavam. De elefante. A falava assim, mas elefante, não é nem o camelo que está aqui, gente, mas os guias falam que é elefante, que trabalham muito escravizados, É porque eles não perguntaram pra gente, é simples perguntar pra gente. Eu estou escutando tudo aqui. Agora, Alexandre o Grande, né, fez em Alexandria um cemitério também, debaixo da terra também, ele fez enorme. E tinha escadas giratórias assim, né, para descer em cada salão lá embaixo de túmulos assim, abertos, né, buraco lá e tudo. E as famílias iam lá e passavam o dia lá, comendo, bebendo, com os defuntos. No dia de sábado, domingo, ficavam lá, comia, bebia, todo mundo. Mas Alexandre é tão recente, é já jovenzinho dentro da história. Vamos só terminar a resposta dela, eu já passo aí, já vamos lá. Onde é que eu ia falar? Pode terminar a sua pergunta. Nessa vida eu nunca fui lá. Mas Ainda bem.
Não vai sair. Pode ser um Deus cavalo. sabe o que faz. Olha, eu ficava louquinha. Bom, então nunca fui lá. Eu aprendi, de certa forma, na tecnologia que tinha na época que eu estava estudando. Hoje a tecnologia é outra, né? E hoje você não sabe mais em que acreditar. Como eu não fui lá, não vi, né? Eles falam que as descobertas em hieroglifos, desenhos parecidos naves espaciais, desenhos de pessoas colocando, alongado, quer dizer, realmente isso está lá ou é fantasia? Está lá. Mas não é a visão carnal, é a visão espiritual. E a interpretação que você faz lá na parte de cada desenho. Não, o desenho é a narrativa de fato. Esses espíritos evoluídos, quando eles atingem o autoconhecimento encarnado, lhe é desvendado o seu passado. Então, a forma biológica desenhada é a forma biológica daquele planeta, não dessa. As espaçonaves é a nave que eles vieram para cá. São espíritos reféns da Terra. E eles ainda estão aqui. Quer um grande exemplo? Eles estão trabalhando nessa casa na apometria. Eles não saíram da Terra até socorrer todos que eles fizeram mal. Já é socorro. Então eles estão na apometria, na cura quântica, em magnetismo, porque eles manipulam isso com maestria. São espíritos que nós chamamos de espíritos técnicos. Alto teor de conhecimento, muito além do tempo, mesmo até hoje. São 14 mil anos e o conhecimento deles é muito maior do que nós possamos imaginar. Então até hoje eles estão trabalhando. Eles estão aqui. Outros estão nas trevas. Aqueles que não conseguiram entender porque estão nas trevas. Então são os magos negros, os magos trancafiados no sétimo portal por uma energia que nem eles conseguem romper, a energia de Deus. Então ali eles ficam. Esses magos não podem vir para a crosta, porque se eles vierem, eles dominam novamente. Então esses espíritos ainda estão na Terra, fazendo o bem e o mal, mas ainda estão por aí. Não foram. Mas repito, não há nada místico que seja capaz de mudar você. Você só muda quando você quer. Cada um segundo a sua obra. Eu disse a vocês, se a cura do corpo e suas mazelas fosse de uma responsabilidade espiritual, nós colocaríamos lá uma placa assim, curandorismo. Era mais fácil. Para que hospital? Para que gastar dinheiro com um hospital? Vamos pôr uma faixa lá, entra todo mundo, a gente cura através dos médiuns e devolve tudo curado. Se o processo de se tornar bom fosse espiritual, vamos colocar aqui, seja luz. Entra aí que a gente vai transformar você em luz. Não precisa nem cobrar nada, não. A gente transformaria todos vocês em luz. Nós não conseguimos nem nos transformar a nós mesmos, que sabe vocês? Nós temos a lei do karma e esta rege a nossa existência. E não conseguimos mudá-la. Ponto. Aí eu já vou. Gostaria que você dissetasse 2 pontos: anjos caídos. Sim. E Atlântico. Anjos caídos, espíritos de capela. Quando eles vieram aqui, eles eram anjos. Na hora que eles vieram, encarnaram, desencarnaram, cadê as asas? Os Néfilins. Também. Oriunda-se da mesma mitologia. Tirando a mitologia de dinastias, de religiões, de povos, tirando toda a mitologia, você vai encontrar a mesma mitologia em todos os povos, em várias línguas, em vários tempo e espaço. Basicamente são espíritos anjos que vieram auxiliar na Terra e não conseguiram sair daqui. Anjos caídos. Na Terra. Por isso que eles foram caídos. A reprodução, ela se dá natural, porque a paixão não é o pior dos gravames. O poder. Eu sou um espírito superior a você, então eu tenho que te dominar. Porque a chave de Enoque fala isso, né? A chave de Enoque fala isso. Eles vieram para a Terra, para a construção da Terra, e eles se apaixonaram pelas mulheres encarnadas, e eles se tornaram. Isso é um conto bonitinho. Isso é a chave de Enoque que fala. Mas não é essa. É aquilo que eu te disse. Tira a cultura, tira a crença ou a mitologia.
são espíritos anjos. O que é um espírito anjo? É um espírito que foi melhorando, passou pelos estágios e se tornou um espírito angelical. Mundo de iluminação. Ele está lá. Aí ele recebe missão para vir no mundo inferior. A hora que chega aqui, tudo aquilo que ele passou, ele cai. Ele regride, ele estagna, ele cria karmas novos. Esse é o problema. Então, se você colocar a mitologia nórdica, a mitologia africana, a mitologia asiática, a mitologia egípcia, todas as histórias são similares. Todas as histórias vai ter o Campo Elíseos, a Anjos Caídos, que é católica, a Enoque, todas vão ter a mesma similaridade. Todas. A origem é espírito, extraterreno, veio à Terra, chegou aqui, ele se perdeu. Ele não precisa ser perdido pelo corpo feminino. Porque, em verdade, eu te digo, existe mais espíritos que vieram como mulher do que homem. Porque é muito mais fácil uma mulher chegar à iluminação do que um espírito que veio homem. Porque o homem ele é mais enérgico, ele é mais bravo, então ele retarda muito sua evolução. A mulher é mais pacífica e ela ascende mais rápido. Então, a desconstrução mística já se dá na ideia de que só homem que era santo, o anjo é homem? Não. O anjo é um espírito e o espírito é assexuado. A questão sexual está no planeta. É da terra, homem e mulher. Bom, apenas isso. Então, repito, nós não podemos olhar pela ótica da cultura e nem da mitologia. Olhamos pela ótica do espírito. A ótica do espírito é essa. E agora nós estamos vivenciando uma outra imersão. Veio algumas dezenas de milhares? Não. Veio perto de 1000 espíritos só. E esses espíritos já estão encarnando. Eles já reencarnaram, já estão por fase adulta e vão começar a sua obra. Vai mudar nessa existência? Não. Eles estão aqui 1000 espíritos para mudar em 1000 anos. Então a mudança é lenta. Você não muda ninguém numa vida. Mudá-lo através das mudanças. Ok? Todas as vezes que olharmos a cultura ou a mística, olhamos para o plano espiritual. O plano espiritual é muito mais simples. Somos espíritos e quando estamos no corpo, podemos errar e acertar ou errar. Ponto. Feito isso, a análise fica mais simples de ser dirigida. Porque se cairmos por cultura, precisamos mergulhar na cultura de várias pátrias, vários acontecimentos. A sua segunda pergunta, perdão? Sobre a plástica da pergunta. Ok. Quando eu falo para vocês sobre a força da gravidade, nós vamos identificar uma força que age da estratosfera para o centro, para o núcleo. Este núcleo é o da Terra. Tudo que está nessa faixa, ele é condensada para o núcleo. Então, a força da gravidade, quanto mais perto da estratosfera, maior ela é. Quanto mais perto do núcleo, menor ela é. Porque a distância percorrida é maior. Quanto maior a distância, menor essa intensidade. Quanto mais perto da crosta, mais perto da estratosfera você estiver, maior essa gravidade. É simples. Se joga de um prédio de 20 andares e se joga do segundo degrau. A força da gravidade é a mesma, só que quanto mais alto, Não empuxo. exato. O empuxo é a força oposta à motriz da gravidade. E onde estão os? Tudo é um núcleo. É no centro da Terra. Planeta Terra? Do planeta Terra. A força gravitacional é do planeta. Então, camada de ozônio, começa a ação da força gravitacional. Por isso que quando você sai da estratosfera, sai da camada de ozônio, não tem mais gravidade. A gravidade é do planeta. Ela é uma força motora oriunda da própria rotação do planeta, com as suas luas, com a sua lua, no caso a Terra, com o seu girar em volta do aço do Sol. Faz a força gravitacional e todo planeta tem a sua força gravitacional. O que difere um planeta do outro é a força gravitacional. E essa da camada de ozônio, ela condensa tudo para o núcleo da Terra. Então, lá no núcleo da Terra é onde essa força ela é menor. Quando você é um espírito um encarnado muito obeso, correto? Você está subindo uma escada. Quando você está no primeiro, segundo degrau, é tranquilo. Quando você está no 10º, 20º, está mais pesado. Não é porque o teu corpo cansou, é porque a força da gravidade está exercendo uma força sobre você, dificultando ainda mais a sua subida. Correto? Então, quando o espírito não é bom, ele cria muita massa.
ele cria massa negativa. É como uma pessoa obesa. Um espírito ruim, ele vai ficando obeso de densidade, ele fica denso. Se ele fica denso, a gravidade exerce a força sobre ele e ele sente muita dor. Para ele sentir menos dor, ele vai para o submundo. Ele vai rumando para o núcleo da Terra, porque quanto mais perto do núcleo da Terra, essa força gravitacional é menor e ele sente menos dor. Entenderam isso? Conseguem identificar na ciência isso? Ok. O que são os Atlântidas? São espíritos que acumularam densidade demais e foram para o núcleo da Terra. Existem duas formas de você ir para o núcleo da Terra: via mar e via caverna. Entendeu? Via caverna você vai chegar no núcleo da Terra, nas lavas quentes, caldejantes, por cavernas. Por oceano você não chega, você chega próximo. Espíritos que não são densos o bastante vivem no submundo do oceano. Espíritos que são muito densos no submundo da crosta. Então as duas densidades são essas, geograficamente falando. São povos, são cidades espirituais que lá se forjaram. Cidades e povos espirituais. Não são do plano carnal. Então não procede que existia uma ilha que afundou? Fisicamente não. Espiritualmente sim. Mitologia, uma ilha que afundou. Espíritos que se tornaram tão ruins que se afundaram em si mesmos. Entendeu? Tiramos a mitologia. São chamados de Atlântidos. Sim. Exato. Por que Atlantes? Porque se afundaram no Oceano Atlântico. Tira a mitologia. A mitologia ela serve para contar a história espiritual como Jesus contou através de parábolas. Porque precisávamos de uma história. Precisávamos acreditar numa história para ver o quadro espiritual. Como o dilúvio. Sim, o dilúvio aconteceu. Isso é um fato. Mas não da forma bíblica. Ali é um ponto. Simbologia. Exato. Se você tirar toda a mitologia e toda a crença em cima do dilúvio, ele aconteceu. E ele não aconteceu só naquela época, acontece até hoje. Quantas pessoas morrem por dilúvio hoje? É que naquela época você não podia escrever, não tinha internet. Tá chovendo aí? Aqui tá chovendo. Chover no deserto também era um... Depende da época, tempo e época. Okay? Porque hoje o oceano era deserto, então... Pode-se considerar que esses Atlantes estão desencarnados embaixo do oceano, eles vão reencarnar ou eles permanecem lá até hoje? Depende. É a mesma coisa eu dizer a você que alguém que está nos confins da Terra não pode reencarnar. Tudo é possível, mas primeiro precisa querer. O espírito precisa querer evoluir. Estar encarnado já é uma permissão de que o espírito quer evoluir. Se vocês que aqui estão, é porque vocês falaram: eu não quero ficar mais assim, eu quero evoluir. Por isso que estão encarnados. Estar encarnado é a certeza de que você está querendo evoluir. Quem não reencarna é porque não quer evoluir. Tá bom como está. Livre-arbítrio. Tá bom como está? Então fica. Só que você não sobe. Por que eles não sobem? A gravidade convence eles. Eles sentem dores absurdas, porque a força da gravidade exerce sobre os vossos corpos, sobre os nossos. E cria um campo magnético, então, nisso no oceano. Exato, cria-se. Então o triângulo da Bermuda poderia ser isso. Não propriamente dito, mas aí nós temos que ter... o Triângulo da Bermuda é uma região singular geográfica do planeta. Se voltarmos para a Pangeia e colocarmos o Triângulo da Bermuda e voltarmos na ruptura da Pangeia, vamos ver que ali foi o ponto de impacto principal para romper-se os continentes. Então, ali foi um impacto muito profundo de um asteroide. O asteroide chocou-se com a Terra naquela região. Então, o local mais profundo do oceano, que chega mais perto do submundo, é naquela região. Porque foi onde veio o primeiro impacto de um asteroide. Isso há milhões de anos atrás, para houver-se o início da ruptura e a transformação dos continentes como vós conheceis hoje. Então não é algo espiritual, nem é apenas isso. Assim como, por que a região de Israel ela é tão envoltas em guerras até hoje? Seio da humanidade. Os primeiros povos
no reino hominal, a reencarnarem na Terra, é naquela região. Mas quando? Milhões de anos. Mas lá a gente se matava, continua se matando até hoje. A região criou tanta densidade que estar lá são espíritos debituários com aquela região há milhões de anos. É um portal. Não digo um portal, mas um karma muito grande com muitas pessoas, muitos espíritos. O portal é uma outra esfera, ele é magnético, ele cria e desaparece, Isso é criação, não é propriamente do planeta. O planeta não cria portais. O planeta, ele se desenvolve. Quem cria portal é a mente humana, né? Nós espíritos. Bom dia. Ao dormir e fazer a minha prece noturna, eu pedi por gentileza me dissessem de onde eu venho, porque eu não pronuncio, né? Sim, não. Dormi, acordei com o número 1407. Eu disse, gente, eu não pedi o jogo do bicho, eu quero não. Mas peguei o Google e Mas fui você lá. jogou no jogo? Não, nem joguei, peguei o Google. Eu Devia ter peguei o arriscado. Google e eu achei o planeta J1407b, que fica próximo a Saturno. O que você poderia falar a respeito do planeta? Não muito, mas eu posso te dizer que assim como você, existem algumas outras dezenas de espíritos encarnados. O intercâmbio entre planetas ele é muito comum. É muito comum. É muito comum um espírito da Terra ir para um outro planeta para experimentar o que é ser regeneração, mas ele não permanece lá, a não ser se ele cometer delitos. E também espíritos já de um mundo de regeneração vir a um mundo de provas e expiações para resgatar alguma coisa, para reparar com alguém nos últimos estágios regenerativos. Se fizer a sua missão joinha, volta para lá. Se não fizer, gerar novos karmas, permanece aqui. Então, o intercâmbio interplanetário é tão comum quanto o intercâmbio de países. Ou passar um tempo na Europa, ou passar um tempo no mundo de regeneração, seja qualquer sistema solar que for. Não precisa ser o sistema Sol, o nosso sistema, pode ser outro. Ok? Então, este intercâmbio ele há. Então, espíritos que estão na Terra pelo menos de 100, 200 anos, que é o teu caso, você está aqui na Terra já perto de 200 anos, você está inconformada de estar aqui. Já tem 200 anos que você está aqui. Estou preso, sou repetente. Então, por isso que eu te disse, o seu ainda vinha por vir. Oi? Por isso que eu disse que o seu ainda vinha por vir na hora meia em frente. O que é importante você saber é que no seu reduto, o entorno, você sempre encontrará 3, 4 pessoas carne de pescoço. Se você está aqui ainda é por causa dessas 3, 4. E toda vez que você reencarna, elas reencarnam. Toda vez que você reencarna, elas reencarnam. Isso está embaixo do mesmo teto. Se vai durar mais 100 ou mais 10 anos ou mais 1000, aí é contigo. E não há nada que eu possa fazer a respeito. Eu hoje estou disponível para resolver a situação. Não há nada que eu possa fazer, porque depende das outras carnes do pescoço. Exato. Não há nada que eu possa fazer. Então vamos torcer para 50 anos. 50 qualquer coisa para eu voltar para lá. Porque esse planeta tem muito pouca literatura sobre ele, né? O J1407 está perto de Saturno, tem inclusive mais a leste de Saturno, olha que beleza. Sim. Mas ele fica em outra dimensão. É um outro caso, não podemos entrar nisso agora. Mas, repito, vamos ver 50 anos é essa tua encarnação e mais um golinho ali no plano espiritual, para você realmente, o que você me narra, chegar lá no plano espiritual, sentar, olha, você viu que eu não te fiz mais nada, essa vida foi tudo ok, o problema é teu. Aí ele vai falar, realmente o problema é meu, aí você segue. Aí se não tiver esse acordo, vamos para mais um. Ninguém volta. Você entendeu que desde o Egito Antigo tudo envolveu você assim? A explicação? Nada é por acaso. Deixa eu fazer uma pergunta, pegando um gancho no que ele falou aqui, né, na carta de Enoque. Eu queria saber por que toda essa mitologia na história, quando envolve a mulher, dado que não tem sexo, é sempre para o
Ela comeu maçã. Comeu maçã, acabou com a vida do cara. Os outros encarnaram aqui, virou maldição porque comprar com as mulheres. Entende? Por que toda essa mitologia, quando envolve mulheres, é sempre negativo? Que bem escreve é homem. Pelo contrário, as obras, é interessante você disse, porque quem escrevem são os homens. As obras da antiguidade mais notórias foram escritas por mulheres, por pseudônimos de homens. Os letrados da antiguidade eram todas mulheres. Os mais fáceis a aprender a escrever e ler são as mulheres. O mais fácil de evoluir é as mulheres. É muito simples. No reino animal, ao qual somos oriundos em parte, porque quando estamos encarnados, o corpo que reveste a vossa alma, ele é reino animal. A carne é carne, espírito é espírito. Não confunda. O espírito hospeda um corpo carnal, se transformando num reino nominal, que é oriundo do reino animal com uma consciência, reino nominal. Mas nunca deixa de ser carne. Pelos instintos do reino animal, você ataca aquilo que é vulnerável para você. O homem só ataca a mulher porque ela é o ponto fraco dele. Ela é superior a ele. Por isso que o homem, desde o início, assim como um animal, ataca o ser mais inteligente que ele para aniquilar o ser mais inteligente, o homem tentou fazer isso. Só isso. É a lei da selva. Você ataca, as pessoas podem enganar que o líder de uma manada, ele ataca o leão mais forte. Ele ataca as fêmeas para tirar a paz do leão e o leão ficar vulnerável. Numa guerra, você ataca os pilares. E o pilar de toda a constituição de uma família, de um homem, é a mulher. Então, você quer destruir um homem, você ataca a mulher. Então, nesta regra, que ela é orgânica, ela é do reino animal, ela não é tangível racionalmente. Porque quando cai o campo racional e o corpo humano desenvolve, nós damos igualdade ao sexo masculino e feminino. É o que estamos galgando nos dias de hoje e para sempre. A equidade entre os sexos. Ponto. Mas antes, a mulher só foi suprimida, só foi perseguida, só foi condenada porque ela sempre foi a mais forte. Então você destrói a mais forte para reinar. Só por isso. Só um gancho. Os feiticeiros eram bem vistos nos castelos e as bruxas eram queimadas. Sim, porque elas eram mais poderosas. Sempre foram. As bruxas simples. Por que você precisa queimar a bruxa? Porque senão o feiticeiro vai ser ofuscado. Mas o feiticeiro fazia escola ou as magas, a bruxa virou combinado, né? As magas na floresta para depois levar esse conhecimento para o castelo. Fazem isso até hoje. Sim. Não precisa nem ser mágico, nada. Desde no ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho, o homem olha o que a mulher faz para copiar. A mulher ela é mais esperta, o espírito é mais manso. O espírito mais manso, sabe o que é um espírito manso? Para você ver como o espírito do homem, isso é interessante eu falar para vocês, espírito do homem. Quando eu narro a vocês espírito do homem, significa que eu busco há 2000 anos, em 20 vidas, o espírito foi homem. Fazem 2000 anos que ele nasceu homem, então ele é um espírito masculino. Não é homem, ele é espírito masculinizado. A mulher é mulher há 2000 anos, então ela é um espírito feminino. Bom, não é questão sexual, e sim identitário com o sexo que nascera mais vezes neste período. Que devemos computar 1000, 2000, 10 mil, 20 mil, tanto faz. Recorte da humanidade, você computa o tempo que quiser e define qual espírito é mais masculino, qual espírito é mais feminino. Okay? Nessa conjectura espiritual que definimos sexo, não por ideologia, nem sexo em si. Por isso que eu falo assim, espíritos masculinos. Okay? Não vou dar alongado porque eu entrar num assunto que não podia dar respostas. Moisés era homem ou era uma mulher com pseudônimo de homem?
Uma boa pergunta, mas ele era do sexo masculino. Sabe por quê? Porque ele tinha que caminhar muito. Não porque ele era merecedor, porque o corpo masculino aguenta as caminhadas mais do que o corpo feminino. Só por isso. Ok? Mas não julgue você pela própria mitologia do Antigo Testamento que ele não escutava as mulheres, não escutava, mais do que os homens. Tem alguma coisa que eu posso fazer na casa que possa me ajudar? Esses 50 anos? Posso trabalhar. Tem alguma coisa que eu possa fazer assim para dar uma acelerada, para fortalecer, sei lá. Eu vou te dar uma dica que vale milhões. Quando a carne de pescoço estiver, não bica. Quando estiver a carne de pescoço, não bica. Não bica. Não bica a carne. Ah, tá. Imagina, mansuetude pura. Aguinha na boca. Se não servir costura, para draga. Porque é o seguinte, quando a carne de pescoço paira, quando ela nos... Porque a carne de pescoço é aquela carne que você vai tentar comer, não vai ter gosto de nada. E aquilo não vai desmanchar e você não vai satisfazer. E ela não... Aquele monte de ossinho. Não vai. Então, e quando ela paira, você tem raiva dela, porque você sabe que não vai poder fazer nada. Ela não vai te satisfazer, então você tende a cutucar. Quando nós cutucamos, significa que a gente não está ainda... Certo. Quando Deus falar assim, ó Pai, eu perdoei, só falta a parte dela ou dele, Deus vai falar, será? Peraí. Aí vem essas pequenas... Então não é obrigado a conviver, não é obrigado a nada, mas é obrigado a respeitar o espaço. Pega vidas. Então, nessa tua trajetória, vai cruzar, porque inevitável. Cara de caneca, vida que segue, e tenta não bicar. Agora, se você quer acelerar o seu processo, é caridade. Caridade. A caridade, ela é o veículo condutor da sua ascensão. Indifere dos karmas. É algo que você pode fazer plausível para que no momento oportuno do karma seja atenuado do que possa vir a acontecer contigo. Caridade. Ajuda as pessoas. Seja mediunicamente, seja na casa espírita, seja lá fora, seja no corpo. Ajuda todos aqueles que cruzarem o seu caminho. Porque você está ajudando a si mesmo. Está tudo certo. Faça isso e quando a carne de pescoço estiver pertinho, não bica. Não bica. Gostei da analogia. Ai, minhas filhinhas maravilhosas. Não bica. Né? E quando eu falo não bica, é para não dar palpite também. Mansuetude, eu estou inspirando mansuetude. Realmente. Agora, o que junto com a mansuetude precisamos da pacificação. Aí a pacificação é aqui. O coração transborda, mas a mente fervilha. Só para equalizar esses dois está tudo certo. Mansos e pacíficos. Vamos só lá, porque já vamos encerrar aqui. Alguém mais ali no fundo gostaria de fazer alguma coisa? Hoje viajamos. Nossa. O Douglas está aqui, uau. Cadê o espiritismo? Tudo é espírito. Tudo. A nossa história é contada por fábulas. Tiramos a fábula, sobra o espírito. Tudo é espiritual. Mula de 7 cabeças. Alguém estava chapado com cogumelo. Existe no plano espiritual. Pode até ser que o médium estava chapado, mas existem mulas de 7 cabeças no plano espiritual. Existem sacis pererês, existem todas essas crendices folclóricas de várias pátrias, elas são criações perespirituais.
Ai, mas por que vai criar isso para causar medo e temor nos encarnados? Porque nós somos facilmente manipulados pelo medo. Qual que é a nossa tarefa? Se eu sou manipulável pelo medo, eu tenho que ser então corajoso. E o corajoso, ele não foge da luta. E quando está encarnado, a luta começa ao abrir os olhos e ao fechá-los. Diário. Cada segundo. A luta, dia a dia. O corajoso não foge da raiva. O corajoso é taxado como bobo. Sim. Às vezes. Aí o bobo morre e ele eleva, e aquele que julgou vai lá para o umbral. Quem julga não vê um lado, não vê os dois lados. Só o que ela está. Só vê a si mesmo, nada Sim. mais. Mas isso o próprio destino incumbe de colocar as coisas no lugar. Mas corajoso, coragem para acordar, coragem para enfrentar o seu dia a dia, coragem para enfrentar os seus mini compromissos, os mais pequenos. Porque se a obra é composta de uma grande obra, ela só é uma grande obra porque ela tem parágrafos. E o parágrafo é escrito diariamente. Desencarnem espíritos corajosos. Mas o corajoso pode chorar? Sim. Ele vai chorar. Mas ele vai enxugar as lágrimas e sim. O corajoso pode fraquejar? Pode. Mas dentro de sua fraqueza, quando os pensamentos estiverem de colocar fim à sua vida, ele vai lembrar que ele não tem essa coragem toda. E ele vai continuar. Ele pode entrar em depressão? Pode entrar em depressão. Só que ele vai sair rápido. Ele sacode a poeira e se põe a andar. Ele vai ter ira, cóleras? Vai ter ira, ele vai ter cóleras. Mas ele não o esmorecerá com muita frequência. Porque ele vai enfrentar. Pode mandar, que eu vou estar aqui para enfrentar. Vai ganhar todas? Não. Você vai sair vencedor desta vida plena? Provavelmente não. Raros são os espíritos que saem vencedores da batalha da vida biológica, mas melhores sim. Dedes coragem, porque o corajoso não cai na mão de espíritos trevosos. Porque o espírito trevoso, para te envolver, ele incita o teu medo. O teu medo de perder alguém, o teu medo de não ser amado, o seu medo de não conseguir amar, o seu medo de não conseguir acordar, o seu medo de não conseguir dormir. O mal, ele opera no seu medo. E para conter o seu medo, você precisa de coragem. Quer um exemplo? Por muito, os obsessores no dia a dia do Douglas tentam miná-lo. E quando ele capta algum obsessor, ele vira para o obsessor assim e fala: que falta de criatividade, muda o repertório. Por aí eu já caí, já aprendi, estou indo embora. O obsessor sempre vai te levar a temer, a ter medo das coisas. Começou a ter medo, se coloque em oração e prece. Dai-me força, ó Pai, porque o mal me visitas. O temor não vencerás, porque criastes um espírito corajoso. Só estou nessa roupa, mas eu sou corajoso. Enfrenta o teu medo, seja da perda, seja da ilusão, seja de qual for o medo. O medo entrou na sua casa mental, finque os dois pés e rebata. Como que você rebate o medo? Com racionalidade, consciência. Este medo não me pertence porque eu sou mais eu. Eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim, eu sei o que eu passei. Ninguém vai me libertar. O Douglas trouxe um rap aqui de mau gosto. Eu não vou cantar o rap que o Douglas lembrou nessa fase, para não estragar o clímax. Ok? Mas saiba de onde você veio, aonde você está. Não temas, porque aquele que crê em Deus, mesmo que no vale das sombras esteja, ali ele te sustentará. Não temas jamais. O temor é a porta de entrada
dos seus obsessores. O obsessor nunca terá ação sobre você se você não tiver o medo. Se deixar o medo tomar conta de você, o medo trarás insegurança, que trarás depressão, que trarás todo o processo patológico em sequência. O medo é a porta de entrada. Começou a ter medo? Reze. Não consegue, cair de joelhos. Ah, não consigo, vai dançar na chuva. Vai correr, vai para qualquer lugar que te traga felicidade, porque o medo sairá. Não consegue combatê-lo psiquicamente, combate fisicamente, exercita o corpo. Não deixe o medo entrar em tua casa mental. Okay? Esta é a melhor desobsessão, porque você desconecta os obsessores. Para ele conectar, ele tem que entrar pela porta do medo. Okay? E quando você mergulha no Antigo Testamento e mergulha no Evangelho de Jesus, você vai encontrar sempre lá: não temas, não temas, não temas. Aí qualquer coisa hoje você está nas escrituras tão antigas e ainda nós temos temor. Não temam. Enfrentai a vida, enfrentai os leões diários, enfrentai acima de tudo o reflexo do Espírito. Esse é o teu maior inimigo. Entenderam essa frase? Vou repetir: enfrentai o reflexo do teu espelho. Este é o teu maior e único inimigo. Se você enfrentar você mesmo, não esmorecendo, não temendo, você cumprirá aquilo que tem que fazer. Se tiver medo de enfrentar a você mesmo, os outros medos só serão somatizados. Enfrente você mesmo. Como que eu enfrento a si próprio? Como fazer esse enfrentamento? Aceite como você é. Ao olhar no espelho, saiba que Deus te criou a imagem e semelhança dele. E que essa roupagem biológica é um mero apetrecho. Ela é uma roupa apenas. Ele não reflete quem é a tua alma. É apenas uma roupa. Quem conhece a tua alma é Deus. E você. Nunca deixe ninguém subtrair ou oprimir isso. Você é raro. Você é raridade. Não deixe que ninguém diga o contrário. Você tem muito valor. E o valor de todos nós somos o próprio Deus vivo. Não deixe ninguém falar isso ou falar ou dizer ao contrário. Você é um espírito raro e está tendo uma rara oportunidade de estar no corpo. Aproveite. Aproveite. Não esmoreça. Ok? E quando esmorecer, usa fé. Opa, ajuda aí, está tão ruim. Use a fé. E nunca estará sós. Mas não temas de jeito algum. Ok? Ah, e é tão fácil falar? Não. Fácil é falar, difícil é fazer. Por isso que já tem 2000 anos que Jesus disse isso e a gente não aprendeu. A sua pergunta é onde? Não quer fazer nada. É porque você já falou. Então está tudo certo. Odioso, eu queria saber sobre o Alzheimer, uma expiação do Alzheimer. É carne. Porque não se descobre por quê. Diziam que era porque a pessoa não usava o cérebro. E pessoas que são muito estudadas têm o Alzheimer, né? Como no caso lá. Aí, eles realmente, porque a gente sofre, que a gente vê eles naquela situação, mas a sensação dá que eles não estão sofrendo. Mas a hora que eles dormem, o que acontece com eles? O espírito saindo, aí o espírito tem medo dos obsessores, porque tem muito obsessor em volta, né? Ou uma fuga que eles têm. O que acontece com eles quando eles dormem? Eles caem na realidade, eles sentem isso de não lembrar de nada. Por exemplo, minha mãe, ela não sabe se ela gosta de comer o que você serve. Serve arroz, por exemplo. Mas eu como arroz? Eu gosto de arroz? Vamos passear, mas eu gosto de passear.
Vamos tentar rapidamente. Não conseguirei responder a pergunta por inteiro nem por completo. Pode retornar essa no próximo estudo, já nas primeiras perguntas, para que possa tecer uma resposta com mais riqueza de detalhes. Mas vou apenas narrar fisicamente o que acontece no Alzheimer. Todos os corpos biológicos são acoplados ao corpo perispiritual por 7 massas magnéticas, denominadas chakras, ao qual o chakra coronário é responsável pela conexão cognitiva do corpo nacional com o córtex frontal, juntamente com o cérebro, a alma, a lembrança da alma. Quando o Alzheimer está para o encarnado com um karma, ou seja, ele foi colocado no cromossoma na concepção, ele não apareceu como um presente ou como uma punição, já foi pré-definido cromossomicamente. Por isso que é quase que incerto a sua identificação pela hereditariedade, porque não há uma regra específica como outras patologias hereditárias. Então, ela acontece repetida na família, mas isso acontece em todas. Então, se você olhar por árvore genealógica, encontrará sempre o Alzheimer. Mas ela fora escrita no cromossoma, e lá já estava determinado que em determinada faixa etária da jornada biológica, este cromossoma iria eclodir através de uma mutação cerebral que iria iniciar a desacoplação do chakra coronário. Se todas as tuas lembranças mais antigas não estão no cérebro, pois o cérebro apenas armazena no córtex frontal as lembranças mais recentes, ela está na sua alma. O nome do filho, quem é o filho, quem são os parentes, são lembranças antigas. Se gosta de doce, de salgado, de gelado, de quente, são lembranças que já foram armazenadas na alma. Essa patologia começa a desacoplar em vida racional o chakra coronário. Aí você pergunta, mas por que precisa passar um espírito encarnado sem acessar as suas lembranças espirituais? Para que nesse ritmo biológico que resta até a morte, ele possa, por sentimentos puros e instintos, se transformar, porque ele não conseguiu em vida. Então ele passa a tirar a ajuda da alma para viver apenas com o reino animal, que é a capacidade lógica de pensar do córtex frontal com os instintos animais. Então ele é mais instintivo, reage mais à agressividade, reage mais instintivamente do que ludicamente, e não tem as lembranças. É apenas isso, é um estágio necessário para a depuração da alma, mas ela já estava definida no berço, no nascimento. Mas ao dormir continua do mesmo jeito, então, o espírito. Ao dormir desdobra. O que é o desdobramento? 7 chakras que conectam matéria de perispírito. Desdobra, o perispírito sai, porém não desconecta os 7 chakras, desdobra os 7 chakras, fica conectado e ele vagueia como qualquer outro. É lúcido, o espírito nunca perderá a lucidez. O espírito ele é sempre lúcido em suas convicções. Se és louco na vida, serás um espírito louco, as suas convicções, mas sempre será lúcido em suas convicções. Então, e espírito tem sofrimento? Não. Entende o que está acontecendo? Ele entende porque já estava no trato. Ele aceita. Ele aceitou antes de nascer. Então não tem acaso ou não. Posso falar mais dando exemplos numa outra oportunidade? Não. Porque faltaria tempo para isso. Okay? Mas é uma doença kármica. Se passa é porque está no karma. É uma das patologias, assim como o câncer é. Doenças kármicas. Você já explicou para alguém que não é porque a mãe teve que vai ter. Não. Autoimune. Por isso que a ciência não acha, não há um agente exterior, não há um agente externo que causa Alzheimer. Então, tira toda a mitologia, toda a crendice, todo o folclore, e resta isso. Por que perde a consciência? Por que não lembra das coisas? Porque não está armazenado no cérebro aquilo que viveu, está na alma. Se eu tiro o chakra, se eu desconecto, por que ele vai perdendo com o tempo? A desacoplação não é brusca, ela vai sendo desfeita até a total desacoplação.
E mesmo assim, há acoplações, lembra, desacopla, esquece, acopla, lembra, desacopla, esquece, até o momento da ruptura dos todos os chakras. E aí o corpo vai para a pátria, o espírito é liberto e o corpo vai para o sepulcro. Sepulcro. Douglas gostou dessa palavra. E é gozado assim, né? Ela tem até um pouco de diabetes, mas é controlada. E ela adora doce. Então, ela Que bom, ela esqueceu. Não esquece. Não esqueceu? Doce não. Aí, se lembrança. você oferece comida salgada, ela pergunta se ela gosta disso. Maionese, bolado, mas eu gosto. Eu fui no mercado, eu trago ela no supermercado, ela nunca vi isso no mercado, é o mesmo. Aí, a hora que chega numa parte, assim, ela fala, waffle. Ela lembra que no mercado tem a bolacha de waffle que ela gosta. Eu falo, azar, né, mãe? Só não lembra nada. Só lembrou isso. Lembrança seletiva. É, seletiva. Aí, a doce ela adora. Então, ela não quer almoçar, mas ela quer doce. Aí, eu levei ela no meu filho outro dia, a gente foi lá, e era aniversário dele, e tinha chopp. Meu filho falou, traz a avó, né? Pra ela vir no médico, há pouco tempo atrás, eu tinha que jogar com ela. Ela só aceitava ir no médico se eu levava ela depois para tomar um chopp. Lembrança seletiva. E minha mãe, ela tomava cerveja bastante, meu pai, mas ela fazia promessa e ela salvava o chopp. Eu não posso cerveja durante 2 meses, mas chopp pode. Porque chopp é mais difícil de ter em casa, né? Aí nós fomos lá com meu filho falou, a caneca do fogo, dá muito bravo da caneca do meu pai. Tomou o chopp, tudo, meu filho deu um tanto, aí ofereceu de novo. Aí eu falei, não, espera um pouco, né? Porque ela toma, vira. Aí falei 2 dedos com a minha nora. Aí minha nora trouxe 4, ela já vira. Aí depois ela falou, quer mais? Ela olhou assim pra mim e fez, não. Aí minha nora falou, então a senhora quer tomar água, minha Miriam? Deus me livre, água muito menos. Olha como é esperto. Aí ela não esquece. A população ainda existe. Nós temos a ruptura plena do chakra coronário no Alzheimer, ela só se dá com a morte. Ela só vai ficando um fiapo. É como se fosse a internet 5G e você está na rodovia. Aí ela cai para G, ela cai para 3G, aí ela sobe para 5G, aí ela some o sinal. Aí daqui a pouco ela aparece. O Alzheimer é a mesma coisa. O que acontece é que você vai estar sempre numa rodovia. É só isso. É o sinal. E esse sinal é o acesso às lembranças. Apenas as lembranças. Porque é só uma ciência. Até hoje, com todo o avanço da ciência do homem, não identificou no cérebro a parte que armazena, o HD que armazena as lembranças de longo prazo. Não há. Há o lóbulo frontal, o temporal, que são as lembranças temporais de curto prazo. Quando elas ficam muito tempo no curto prazo, ela é armazenada na alma. E essa lembrança é acionada por um chakra. E quando esse chakra sofre uma mutação biológica para descoplar ou falhar o sinal, ele vai ter esses relapsos. Apenas isso. É bem simples até a doença. Essa explicação é simples. O que é importante fazer na outra é dar exemplos por que precisamos passar por isso. Aí eu preciso dar exemplos. Sem exemplos. Qual que é o primeiro chakra a ser desligado após o falecimento? Depende muito do apego terreno. Se você no corpo é ligado muito ao sexo, o último a ser desacoplado vai ser o básico. Se você durante a vida foi muito ligado ao cigarro, será desacoplado o laríngeo. Se na vida você foi muito ligado à comida, seria o gástrico. Então depende. O chakra não tem uma regra, tem um apego. Então quanto mais apegado você é, mais você ficará. Se você é apegado emocionalmente, você ficará apegado às lembranças, chakra coronário. Se você é muito racional, muito lógico, matemático, serás conectado pelo chakra frontal. Então depende muito da personalidade que você é. Não tem uma via de regra. O bom é desencarnou, arranca o 7 e vai. É o que deveria ser. Porque enquanto a carne apodrece, o sentimento que você traz só o traz porque tem chakra conectado. Seja ele em qualquer esfera que for. Desacopla todas, agradece o corpo,
Fala muito obrigado, volta ao pó do qual você veio e para onde eu vou trabalhar. Vamos em frente. Seria esta a grande alegria. Poucos conseguem. Poucos espíritos. E é mais interessante que poucos ainda são os espíritas que conseguem fazer isso. O espírita tem um medo de morrer. Mano, eu vou desencarnar às 17 eu ninguém acha mais por aí. Se não resolver a carne de pescoço, não. Vou atentar para isso, sabe? Vou atentar para... Eu sei. Nada é por acaso. Olha para vocês. Vamos fechar os nossos olhos por um instante, na certeza de que o acaso não existe, porque se o acaso existisse, teria ele uma inteligência. Inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, é Deus. Então, se o acaso existisse, deveria ele ser chamado de providência divina. E isso já é Deus, o próprio Deus indivíduo, que nos fez a sua imagem e semelhança, nos colocou neste planeta condizente ao nosso grau evolutivo. Obrigado, Senhor, porque busco nessa jornada me tornar manso e passivo. Tão certo quanto o ar que respiramos, que nos dá vida ao corpo biológico, é a certeza de que foi Deus que nos trouxe e nos uniu nessa noite, nesta casa, neste local para adorá-lo e louvá-lo e bendizê-lo. Deus está aqui neste momento, sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, os seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. Oh, e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mesmo que o mundo tenha feito rolar lágrimas em nossos olhos, saiba que Deus, em sua misericórdia e seu amor infinito, na criação do vosso corpo biológico, que és uma máquina tão perfeita, ordenou o Senhor teu Deus que as lágrimas de tristeza, ao rolarem pela sua face, sejam irrigadas dos excessos de sais minerais nocivos ao seu corpo. Assim é o tamanho do amor de Deus, que se preocupa até com as lágrimas que rolam em nossa face. Mesmo que role, Ele nos prepara o sol para nos dizer: ei, filho meu, preparei um dia lindo para você, pelas horas que se seguirá. Ide, repouse, descansai, apagai as tuas tristezas e não esmoreça, porque eu estou contigo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Desejo a todos um ótimo regresso aos seus lares. Que a paz de Cristo que esteve, está, permanecerá conosco. Seja estendido.